Oi, meu nome é Matheus Andrade e eu estou aqui juntamente com o meu grupo, composto pela Helena Viana, pela Júlia Renault, pela Maria Caroline e pela Samara Marques, para falar um pouco sobre as drogas utilizadas na crise asmática grave. Antes de começar a falar da terapêutica dessa doença, vou falar um pouquinho sobre seus conceitos e epidemiologia. A asma grave é definida como aquela que permanece não controlada com o tratamento máximo otimizado, ou que necessita desse tratamento para evitar que a doença se torne não controlada, e dessa forma tentar reduzir as doses de corticoide inalatório e corticoide oral. E o que seria esse tratamento máximo otimizado? Ele significa o uso de doses altas de corticoide inalatório, mais um segundo medicamento de controle no ano anterior, ou o uso de corticoide oral em mais de 50% dos dias do ano anterior. Se tratando da epidemiologia, a asma ela faz parte de um subgrupo dentro da asma de difícil controle. E essa asma de difícil controle, ela tem uma prevalência de 17,4%. E dentro dessa porcentagem, apenas 3,6% dos pacientes portadores dessa asma têm asma grave. Portanto, o diagnóstico da asma grave ele é retrospectivo. Em muitos asmáticos, a supressão ou minimização dos fatores modificados associados à falta do controle nem sempre é possível, o que pode dificultar a realização desse diagnóstico. Agora que eu abordei um pouquinho da doença, vamos passar para as drogas utilizadas na crise asmática grave. De acordo com um artigo publicado pelo Jornal Brasileiro de Pneumologia, as principais drogas usadas na crise asmática grave são essas 8 listadas, sendo elas o tiotrópio, o omalizumab, o mepolizumab, o benralizumab, o corticoide oral em doses baixas, a azitromicina, dupilumab e relizumab. Então, primeiro eu vou começar falando sobre o tiotrópio. Esse medicamento é um antimuscarínico de longa duração específico para os receptores de M1 a M5. Em relação à sua indicação, ele é indicado como terapia adjuvante para asmáticos com idade acima de 6 anos com asma não controlada nas etapas 4 e 5 da angina. Um estudo evidenciou que a associação do tiotrópico ao corticoide inalatório mais LABA melhora a função pulmonar e reduz as taxas de exervação. Em pacientes com doenças menos graves, na etapa 3, o tiotrópico pode ser uma ótima alternativa ao uso da LABA. Em relação à contraindicação, ele é contraindicado em pacientes com história de hipersensibilidade conhecida à atropina ou aos seus derivados, e qualquer componente da fórmula do tiotrópico. E em crianças menores de 6 anos, pois não há estudos que comprovam até o momento a segurança e eficácia desse remédio. Nos efeitos adversos, eles possuem efeitos tipicamente associados às drogas anticolinérgicas, como boca seca e retenção urinária, mas que são pouco comuns em pessoas asmáticas. Já no manejo básico posológico, a dose é de 5 microgramas ao dia. Agora vamos à sequência com o omalizumab, que é um anticorpo monoclonal anti-IgE humana, com maior afinidade pela IgE livre do que o receptor Fc-epsilon-RI. Ao combinar a IgE livre antes que ela se ligue aos receptores das células imunes, o omalizumab neutraliza as respostas mediadas por ela, impedindo a degranulação dos mastócitos. Seu mecanismo de ação inclui também a regulação negativa dos receptores Fc-epsilon-RI nos mastócitos, reduzindo a chance da ligação ao IgE. Ele é indicado para crianças e adultos e crianças com idades acima de 6 anos, com asma alérgica persistente de moderada a grave. Ele é contraindicado para as crianças menores de 6 anos e pacientes que possuem hipersensibilidade a qualquer um dos recipientes do medicamento. Ele possui efeitos adversos como dor de cabeça, pirexia e dor na parte superior do abdômen. O manejo posológico é variável de acordo com o peso e o IgE sérica total e é administrado de forma subcutânea a cada 2 ou 4 semanas. Agora vamos falar do mepolizumab. Ele também é um anticorpo monoclonal humanizado e ele inibe a IL-5 de se ligar aos seus receptores nos eosinófilos e assim, consequentemente, vai reduzir a inflamação eosinofílica. Ele é indicado no Brasil para o tratamento complementar da manutenção da asma grave eosinofílica a partir dos 6 anos de idade.
Ele é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade conhecida, alguns recipientes do medicamento. Ele não deve ser utilizado para tratar exacerbações agudas da asma. Ele tem alguns efeitos adversos, que os mais frequentes são dores de cabeça, reações no local da injeção e dor nas costas. E a posologia dele é uma dose de 100 mg por via subcutânea a cada 4 semanas. Já o benralizumab, ele é um anticorpo monoclonal humanizado de IgG-capa e, ao se ligar nos receptores alfa da IL-5, leva à apoptose do eosinófilo, determinando uma rápida e quase completa depleção dos níveis de eosinófilos séricos. Ele é indicado como terapia adicional em portadores de asma eosinofílica grave, e ele recomenda-se o uso a partir dos 18 anos de idade, na etapa 5 do tratamento. E ele é contraindicado para menores de 18 anos. Os efeitos adversos, eles são raros em casos de hipersensibilidade, mas pode apresentar cefaleia, faringite, pirexia, reações no local da injeção e algumas reações de hipersensibilidade. O manejo básico posológico, a dose recomendada é de 30 mg, administrados por via subcutânea, a cada 4 semanas durante as primeiras 3 doses e em seguida a cada 8 semanas. Agora, os corticoides orais em doses baixas, eles são importantes nas contrações das vias aéreas mediadas pelo nervo vago, e algumas linhas de evidências apresentam que o CO gerado endogenamente é um modulador fisiológico da resposta ventilatória à hipóxia, por meio das suas ações nos corpos carotídeos e talvez nos neurônios do tronco cerebral, já que o baixo nível de oxigênio é um indutor da hemioxigenase 1, que resulta em efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes. Ele é indicado como terapia adicional em pacientes com asma grave não controlada na etapa 5 e também pode ser indicado para o tratamento de aspergilose broncopulmonar alérgica. Ele é contraindicado quando o paciente, após a análise, apresenta algum fator preocupante, como comorbidade ou algum medicamento que não pode ser associado. Os efeitos adversos incluem retardo do crescimento em crianças, glaucoma, catarata, diabetes mellitus, osteoporose, infecções e bloqueio do eixo hipotálamo pituitário adrenal. O manejo básico patológico é de menor ou igual a 7,5 mg de prednisolona. Agora, a azitromicina, ela possui efeito imunomodulador, atua melhorando o controle da asma e reduzindo as exacerbações da asma eosinofílica ou não eosinofílica. Ela é indicada para pacientes com 18 anos ou mais que possuem a asma grave. Ela é contraindicada em pacientes com asma refratária, pois não há recomendações para o uso sistemático de macrolídeos nesses pacientes. Ele possui efeitos adversos como ototoxicidade, arritmia cardíaca e aumento do intervalo QT, além do aumento da resistência bacteriana. O manejo posológico é o uso off-label oral na dose de 500 mg, 3 vezes por semana durante 12 meses. Já o dupilumab é um anticorpo monoclonal contra o receptor alfa de L4, indicado para o tratamento de asma grave com a inflamação T2 alta. Caracterizada por eosinófilos e ou fração exalada de óxido nitro elevados para pacientes maior de 12 anos de idade. Ao ligar-se ao receptor IL-4, o dupilumab também inibe a atividade de IL-13, a qual também tem um papel importante para o fenótipo da asma. Ele é indicado para pacientes com idade a partir de 12 anos, com asma grave com inflamação tipo 2. Ele é contraindicado para pacientes que possuem hipersensibilidade ao medicamento e possui alguns efeitos adversos, como conjuntivite, blefarite, herpes oral, queratite e coceira ocular. A posologia, a dose inicial recomendada é de 400 mg por via subcutânea, seguida de 200 mg em semanas alternadas, ou uma dose inicial de 600 mg, seguida de 300 gramas administrados a cada 2 semanas. Agora, por último, temos o reslizumab, que ele é um anticorpo monoclonal contra a IL-5. Ele é indicado no tratamento de asma eosinofílica grave não controlada. A contraindicações, ele é contraindicado em hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos recipientes do medicamento. Ele tem efeitos adversos como reações anafiláticas, mialgia, aumento da creatina fosfoquinase sanguínea e neoplasias malignas. O manejo básico patológico, ele é administrado intravenosamente em adultos com eosinófilos sanguíneos maiores de 400 células por microlitro, na dose de 3 mg por quilo de peso, durante 25 a 50 minutos a cada 4 semanas.
Então, esse foi um pouquinho sobre as drogas utilizadas no manejo da crise asmática grave. E agora, ao final, temos as nossas referências. Muito obrigado pela atenção.